Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, seu lindo e sua linda, ó, sistema operacional Windows 8.1. Mas eu já vou dar uma dica bem interessante para você. Dificilmente isso aqui cai no edital. Se você foi premiado, se apareceu 8.1 no seu edital, você é um cara de sorte, ou uma mulher de sorte. Isso aqui dificilmente cai em prova, né? Então, o que eu quero passar para você? As informações ali em comparação com o Windows 8, porque cai bastante a comparação, né? O que cai em prova, cai mais em relação à comparação. Por exemplo, no Windows 8 tinha tal coisa, no 8.1 tem tal coisa. Muitas vezes aparece assim, né? Isso aqui, 8.1, costuma aparecer em prova caso o seu edital seja genérico. Por exemplo, assim, noções sobre sistemas operacionais. Aí dentro de parênteses, principalmente quem faz aí banca CESP, FCC, VUNESP, essas bancas do satanás aí, dentro de parênteses vai aparecer para você Windows e Linux. Só que a desgraçada não falou qual é a versão do bagulho, né? E você, ó, tá ferrado que você tem que saber tudo. Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8.1 e Windows 10. Olha que loucura, né? Então vamos ver algumas coisas aqui que aconteceram com o Windows 8.1, considerando ele uma evolução do Windows 8. Mas eu posso considerar ele um tipo de Windows 8? Não. As edições do Windows 8 é o Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 RT. 8.1 é um outro sistema operacional, é tipo o Windows XP e o Windows 7. É a mesma coisa? Não, é só uma evolução de um para outro, né? Por exemplo, o Windows 8 foi lançado em 2012 e o Windows 8.1 no finalzinho ali, outubro, comecinho de novembro de 2013. Então, assim, são sistemas operacionais diferentes. A Microsoft, a dona do Windows 8, ela resolveu inventar esse cara porque o Windows 8 não colou. Ela, então, o 8.1, né? A dona do 8.1, ela resolveu fazer esse cara porque o Windows 8 não colou. Não deu muito certo, o povo odiou aquela porcaria. Não gostaram muito do Windows 8, né? Então ela resolveu inventar o 8.1 como uma melhora, algo melhor ali e tal. Mas E acabou ali se tornando, no caso, um dos sistemas operacionais mais utilizados, né? Então o Windows 8.1 a gente vem considerando ele como uma evolução do Windows 8. Mas você sabia que antigamente ele era chamado de Windows Blue? Olha que loucura, né? Quando ele foi criado, os desenvolvedores lá, os malucos que fizeram ele, que programaram ele, chamavam ele de Windows Blue. Vamos anotar isso? Porque isso aqui já caiu em prova, né? Vamos colocar lá, ó, principal característica, era chamado de Windows Blue, né? Ele era chamado Windows Blue. Windows Blue, beleza? E ele foi lançado, igual eu já falei para você lá, ele foi lançado em 2013. E ele é que? Sucessor, ele é o sucessor do Windows, ele é o sucessor do Windows 8, beleza? Ele não é uma versão do Windows 8, eu vou até anotar para você aqui, ó, não é uma edição do Windows 8, não é uma edição. Isso aqui você encontra no portal da Microsoft. Então, velho, é a dona do bagulho que tá falando que não é uma edição, né? Então você tem que considerar que é um outro sistema operacional, uma nova versão de Windows, não é uma edição. Não é uma edição do Windows 8. Topzera? Mas olha só, ele é pouco parecido? Não, ele é muito parecido. Que nem diz o outro, né? Cuspido e escarrado, que é a expressão nada a ver. Cuspido e escarrado do Windows 8. Eles pegaram toda a base funcional do Windows 8, melhoraram, colocaram umas coisinhas a mais, dentre elas o botão menu iniciar, que a gente vai ver daqui um pouco, lá na barra de tarefas, colocaram algumas coisinhas a mais. Ó, um novo sistema operacional para vocês aí, né? É a mesma coisa, você tem uma bicicleta, pinta de vermelho, troca o banco e fala que é nova. Ah, que bosta, né? Foi mais ou menos o que a Microsoft fez. Ela pegou todo o Windows 8, deu uma reformulada ali, uma maquiada básica e falou que era um novo sistema operacional. Vamos anotar isso? Vamos colocar assim, ó, possui muitas particularidades ali, muitas características, ele é muito semelhante, né? Muito semelhante. Muito semelhante. Muito semelhante ao Windows 8. E a minha dica para você é Windows 8, muito semelhante ao Windows 8. Show? Então ele é classificado como uma nova versão,
é o sucessor ali, pá, não sei o que, tarará, tarará, tarará. Beleza. A minha dica para você é, mesmo que não tenha aparecido na sua prova, Windows 8. Eu aconselho você assistir a aula do Windows 8, né? Se você está assistindo pela plataforma e tal, eu aconselho você voltar e assistir as aulas do Windows 8 também. Mesmo que não tenha aparecido no seu edital, porque você vai ver muitas coisas bem interessantes aqui e eu vou falar assim para você, ó, pra gente ganhar bastante tempo. No Windows 8.1 também tem tal coisa por causa disso, isso. Então é bem importante você assistir as aulas do Windows 8 também. Show? Porque ele é muito semelhante, ele tem muita coisa legal se comparado com o Windows 8 ali. Esse cara, o Windows 8.1, ele também foi desenvolvido com a proposta de unificar as plataformas. Por exemplo, se você tem um tablet, não um tabletzinho assim, bonitinho, tiriri, se você tem um tablet, se você tem um celular, um notebook, um computador de mesa, uma tela com tecnologia touchscreen, se você tem vários equipamentos, a Microsoft pensou o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos desenvolver um sistema operacional que vai unificar tudo isso. Se você tem tablet, iPad, celular, computador e tal, você vai colocar o Windows 8.1 em tudo. Deu certo? Você usa, o seu celular é o Windows 8.1? Se for, meus pêsames, né? Seu iPad, seu tablet é? Se for, meus pêsames também. Então, a proposta da Microsoft era unificar a utilização do sistema operacional. Por isso que esse cara aqui, ele foi desenvolvido para operar em múltiplas plataformas. Então, o Windows 8.1, ele funciona em celular, notebook, tablet, iPad, alguns computadores da tecnologia IoT, na Internet of Things, que eu vou falar num outro momento para você. Mas vamos anotar assim, ó, Windows 8.1, ele foi desenvolvido como um sistema multiplataforma. Como um sistema multiplataforma. Isso significa que ele funciona com a utilização de notebook. Você pode ter um notebook e utilizar essa parada aqui. Um PC, um personal computer, computador pessoal, aqueles computadores que tem as caixonas grandonas, né? O PC, tablet, eu vou escrever tablet de forma convencional aqui. Tablet celular, o smartphone, né? O seu celular, o smartphone. Celular, enfim, né? Vários outros equipamentos também podem operar com a tecnologia do Windows 8.1. Por quê? Esse cara aqui, ele também tem suporte a touchscreen, aos toques na tela. Então ele é altamente integrado ao touchscreen. Olha aqui do ladinho, ó. Vou escrever aqui para você, ó. Altamente integrado à tecnologia touch. A tecnologia touch. Altamente integrado à tecnologia touchscreen, que é o toque na tela ali, né? Isso aqui é bem interessante. Mas você fala assim, eu gostei demais desse negócio aqui. Dá para instalar em qualquer computador? Não. Você precisa ter uma máquina com requisitos mínimos para poder utilizar esse cara. Então não é com qualquer computador que vai rodar o Windows 8.1. Quais são os requisitos mínimos? Depende de duas arquiteturas, ou seja, você pode ter um computador com dois tipos de processamento, com dois tipos de processador, 32 ou 64 bits. Se a tua máquina for 32 bits, vamos anotar aqui, ó, requisitos mínimos da máquina de 32 bits. Vamos dar um bisuzinho, pode aparecer na sua prova essa expressão aqui, ó, x86, que é mais comum para aparecer entre programas, né? Mas x86 também pode aparecer na sua prova. x86. Tá, mas o que é essa tecnologia de 32 bits? Se você tem um processador, a sua máquina, a arquitetura de hardware dela, a parte física dela ali que você comprou e tal, se for processamento de 32 bits, você precisa de alguns requisitos. Vamos colocar ali, ó. Eu vou precisar de requisitos o quê? Mínimos, não é? Requisitos mínimos? Beleza. Eu preciso de no mínimo o quê? 1 GB de memória RAM, 1 GB de memória RAM e no mínimo ali 16 GB de HD.
HD. Eu uso a expressão HD de forma genérica, porque normalmente o sistema operacional ele é instalado onde? Normalmente ele é instalado no HD, né? Que é o comum, a gente instala lá no HD do computador. Mas você pode instalar num pendrive, num dispositivo da rede, na nuvem, enfim, não tem problema. Desde que haja 16 gigabytes de armazenamento. Show? Essa é para arquitetura de 32 bits. E para arquitetura de 64, vamos colocar aqui, ó. Que nem diz o outro, se o seu processador ele é mais melhor, ele é mais rapidinho, com 64 bits, por exemplo, ele tem ali uma tecnologia um pouco mais bacana, 64 bits, você precisa de basicamente, vamos colocar ali, ó, você precisa de 2 GB de RAM, vou jogar na tela inteira para você anotar, ó, 2 GB de memória RAM, e eu vou precisar basicamente de 20 GB de HD, né? Novamente, considerando ali que o HD é só um dispositivo de armazenamento, mas você pode colocar no pendrive, você pode colocar também na máquina da rede, né? Não tem problema, na máquina da rede. Show? Não tem problema aqui. Mas o que importa é armazenar no HD, pendrive ou rede, considerando os dispositivos. Então, não tem problema, você desenrola normalmente essa parada aqui. Show? Vamos lá, ó. Outra informação bem importante. Como essa tecnologia Windows 8, ele veio ali muito aprimorado ao touchscreen, ao uso de tablets, iPads e pai, não sei o quê, um negócio bem importante, ó, são alguns requisitos adicionais para você usufruir de toda a tecnologia. Porque do que adianta você ter um sistema operacional bem top, igual o 8.1, que ele é bem top, do que adianta você ter um sistema operacional assim, se você não tem uma tela muito boa, se você não tem ali uma internet muito boa, né? Então, o que eu tenho de recursos adicionais? Isso aqui é obrigatório para ele funcionar? Não, é adicional. Um adicional não é o obrigatório, tá? Como recursos adicionais eu vou ter basicamente aqui, ó, um monitor de vídeo touchscreen, uma tela touch, porque ele veio com essa tecnologia altamente integrada ao touchscreen, aos toques na tela, né? Mas se eu não tiver, vai funcionar? Claro que vai. Vamos jogar na tela lá, ó. Outra tecnologia que também é indicada, um monitor com resolução. Um monitor com resolução, vou até anotar de outra cor aqui para ti, ó, de 1024. 1024. 2, 3, 4, 5, 7, 68. 768, na hora de manhã, biscoito. Olha lá, ó, 768. Esse aqui é um monitor de 1024 por 768. Ah, Rani, mas o meu monitor não é com essa parada aqui e tal. Meu monitor, ele é diferente e tal. Não tem problema. Esse aqui é um dos recursos indicados, ó. Recurso adicional. Show de bola? É um dos recursos adicionais ali. Outro recurso também, você tem que ter uma conexão com a internet. Vamos anotar? Vamos colocar ali, ó. Ter conexão com a internet. Ter conexão com a internet. Por quê? Porque esse sistema operacional Windows 8, ele tem o suporte da utilização em nuvem, né? Então você pode usar ali o OneDrive, né? No caso aqui para a utilização da nuvem, vamos colocar aqui, ó, o antigo SkyDrive. Se você pegar questões antigas, vai estar escrito SkyDrive, né? Mas aqui é para a utilização da nuvem, o OneDrive, o OneDrive, mas é tudo juntinho ali, ó, o OneDrive. Legal? O que é indicado também? Você ter uma conta na Microsoft. Quando você abre o 8.1 pela primeira vez, ele vai pedir para você uma conta da Microsoft. Um @Gmail, um @Outlook, um @Hotmail, um @Outlook, um @Live, alguma conta da Microsoft ele vai pedir para você, para poder vincular o teu sistema operacional na nuvem, né? Então ele também é um recurso adicional, você coloca se você quiser, ter uma conta Live, uma conta Microsoft. Vamos anotar aqui, ó, ter uma conta Microsoft. Ter uma conta Microsoft. Para quê? Para você utilizar o recurso em nuvem, o recurso do OneDrive. Olha que topzera isso aqui, né? Show? Mas vamos lá. Você fala assim, Rani, eu tenho tudo bem, meu computador ele é
é um sistema operacional lá, o meu computador ele é de 32 bits, só que eu quero de todo qualquer jeito colocar um sistema operacional de 64 bits. Se o teu computador ele é de 32, você consegue jogar algo de 64 lá dentro? É a teoria das garrafas que eu sempre falo. Vamos supor o seguinte, você tem uma garrafa de 32 litros, só que a tua bexiga, você tem 64 litros na tua bexiga. Vai caber os 64 se você mijar na garrafa? Ó, que nojento, né? Mas vai dar certo se você colocar 64 litros numa garrafa de 32? Não cabe. Mas peraí, você tem uma garrafa de 64, as tuas máquinas, o teu hard é de 64, e dentro da tua bexiga você tem 32 litros. Você consegue mijar 32 litros dentro da garrafa? Consegue, é a teoria do mijo, e vai te ajudar. Olha aqui, ó, você vai lembrar da teoria do mijo na hora da prova, né? E olha só que interessante isso aqui, ó. Aqui é um modo de compatibilidade no uso do dispositivo. Quer ver só? Vou jogar na tela inteira para você. Aqui você tem um processador, uma arquitetura de 32 bits. O que é indicado? Você colocar um sistema operacional, aqui é sistema operacional, beleza? Eu vou até anotar de outra cor aqui, ó. Aqui eu estou falando sobre o sistema operacional, o SO, o sistema operacional. Se você tem um computador que é de 32 bits, o indicado é você meter um 32 bits dentro dele. Agora, se você tem uma garrafa lá de 32 bits, você consegue mijar 64? Não consegue, pô. Por quê? Porque aqui a tecnologia, ela excede o que o seu computador consegue processar e ele é limitado, né? Então ele é limitado em 32, ele não vai aguentar o 64, ele vai trabalhar só com o 32. Mas vamos pensar ao contrário, agora o seu computador é 64. Você consegue trabalhar com 32? Claro que você consegue, mas o normal é você trabalhar com o 64, que é o mais indicado. Você tem ali uma garrafa de 64 litros, o indicado é você colocar 64 litros dela para poder usar toda a garrafa. A mesma coisa, você tem um processador de 64, o indicado é você trabalhar com 64. Ah, mas eu quero pôr 32, quero mijar só 32 litros dentro. Dá para você colocar só 32 também. Suporta, mas não é indicado, né? O indicado é você trabalhar com arquitetura completíssima, beleza? Aí vem outros bisuzinhos, ó. Por exemplo, você tem um sistema operacional 32 bits. O seu sistema operacional é o Windows 8.1 de 32 bits. Beleza. Você consegue colocar um programa de 32? É o indicado. Se você tem um sistema de 32 bits, você tem que instalar um programa de 32 bits. Já aconteceu isso com você? De você entrar em algum site e ele perguntar para você, qual é o teu sistema operacional? Aí você coloca Windows 8.1. Aí ele pergunta, qual é a arquitetura? É 32, é 64? Qual é o processamento? É 32, é 64? Então você precisa indicar também, beleza? Então vamos supor que o seu computador seja sistema operacional de 32 bits. Sistema operacional de 32. O indicado é você trabalhar com 32 bits. Rani, eu quero porque quero, de qualquer jeito, usar um 64. Vai dar certo? Não suporta programa 64, porque ele vai exigir muito processamento e o seu computador não tem esse processamento para oferecer, né? Então a sua máquina não vai conseguir ofertar para um programa 64 bits. Mas se você tiver um sistema operacional de 64, ele suporta normalmente programas de 32 quanto programas de 34, de 32 e 64. Não tem problema. Então só existe essa limitação aqui em relação ao 32 bits, beleza? E lógico aqui que eu estou jogando uma característica bem simples e passa a tabelinha direto ao ponto. Vou jogar na tela inteira para você anotar, beleza? Anota aí, tira um print, vai lá, 3, 2, 1, foi! Vamos voltar para outro assunto agora, que são as edições do Windows. São os tipos de Windows 8.1 que foram lançados. Eu tenho basicamente 4 tipos de sistemas operacionais. 2 que é indicado para usuários, um para usuário simples, outro para usuário mais avançado, e outros 2 meio esquisitos, um que é para empresa, outro que é mais voltado para tablet, celular e tal. Eu vou desenrolar aqui contigo, ó. Mas o que são as edições? As edições do sistema operacional são os propósitos de uso. Por exemplo, o Windows 8.1 normal, sem nenhum nome conjunto ali, ó. É só o Windows 8.1. Ele é indicado para usuários comuns, usuários simples, aquelas pessoas que não detêm muito conhecimento na informática, né? Então, o Windows 8.1, ele é indicado para usuários comuns, usuários simples. Vamos colocar aqui, ó. Indicado para usuários comuns. Indicado ali para usuários simples, usuários comuns. Porque ele não tem todas aquelas
vamos dizer assim, ele não tem todas aquelas tecnologias, ele não é o programa mais completo, não é o sistema operacional mais completo. Falta alguns programas, vai faltar alguns recursos de desempenho, né? Então, assim, ele não é o mais completo da categoria. Eu vou anotar aqui contigo. Vamos colocar assim, ó, não é o mais completo da categoria, é uma edição mais simples. É uma edição mais simples, né? Não é o mais completo da categoria. É um carinha um pouco mais simples. Ele possui menos recursos. Vamos colocar aqui, ó, com menos recursos. Ah, então ele é uma bosta? Claro que não, pô. Menos recursos. Se eu falar para você assim, você já usou alguma vez na sua vida o BitLocker to Go? Recursos, menos recursos. Eu falo pra você já usou o BitLocker to Go? Você fala, não sei nem o que é isso aí? Beleza, então não faz diferença você ter o Windows 8.1, porque é uma das coisas que ele não tem, o BitLocker to Go, né? Então algumas coisas não importam para você, porque você não é um usuário super avançado, que a sua empresa depende do sistema para... Não é assim que funciona, você é um usuário comum. Então, usuários comuns é mais indicado o Windows 8.1. Lógico que ele é um pouco mais barato, né? Do que se você comprar o Pro ou o Enterprise. Então, o Windows Pro vem de professional, de profissional. É indicado para usuários mais avançados, aqueles que já manjam um pouco mais de computador e que precisam talvez ali de um pouco mais de desempenho da máquina. Vamos anotar isso. Vamos colocar lá, deixa eu só trocar a cor da caneta aqui. O Windows 8.1 Pro, ele é indicado para usuários avançados. Vamos colocar aqui, ó. Indicado para usuários avançados. Para usuários avançados. Indicado para usuários avançados. Isso aqui também é indicado para empresas, para empresas de pequeno porte, né? Indicado para empresas de pequeno porte. Indicado para empresas de pequeno porte. Lógico que uma multinacional não vai trabalhar com Windows Pro, né? Empresas de pequeno porte. Até médio, né? Pequeno, médio porte. Basicamente, assim, as empresas grandes, tipo o Estratégia Concursos, vai trabalhar com outro tipo de sistemas operacionais Windows 8.1. Mas algumas empresinhas meio esquisitinhas, aí, né, as empresas mais simples e tal, elas vão trabalhar com Windows 8.1 Pro. E eu utilizava antigamente. Fica a dica. Beleza? Zoeira, vai lá. Windows 8.1 Pro Professional, ele é indicado para usuários avançados ou pequenas empresas, empresas de médios e pequeno porte ali. As empresas de grande porte é indicado o Enterpriser, né? Que significa já empresarial, sistema empresarial e tudo mais. O Windows 8.1 Pro, ele tem alguns recursos a mais. Vamos anotar isso, vamos colocar lá, ó, possui alguns recursos a mais. Vamos colocar ali. Possui alguns recursos a mais. Ele tem alguns recursos a mais, como por exemplo a ferramenta de criptografia. Você pode usar uma ferramenta nativa para criptografar, que é a ferramenta BitLocker. Eu vou falar especificamente sobre ferramentas em outras aulas, tá? A ferramenta BitLocker, que é a ferramenta de criptografia, você pode criptografar unidades e tudo mais. Show? Aí você fala assim, Rani, eu tinha o Windows 7 ou Windows 8 Pro. Dá para eu atualizar para o Windows 8.1 Pro? Sim. Essas edições aqui, ó, a Microsoft ela lançou uma atualização para quem tinha as versões antigas. Então existe uma atualização para a versão 8.1. Então quem tem as versões antigas, Windows 7, Windows 8, pode atualizar de graça ali para o Windows 8.1. Então vamos colocar ali, ó, possui uma atualização vamos jogar na tela inteira para você ver. Possui uma atualização para quem tem as versões antigas. Possui uma atualização para quem possui, vamos colocar ali, ó, possui a versão antiga, a versão anterior.
Cuidado, ó, por que eu joguei isso aqui para você? Para você cuidar nas palavras. Eu coloquei aqui, ó, para quem tem a versão anterior. Aqui eu escrevi versões do Windows 8.1, não, falei edição. O que são as edições? Windows 8.1, 8.1 Pro, Enterpriser, RT. Esses aqui são os tipos de Windows 8.1. Tá, Rani, o que significa versão? Versão é Windows XP, versão Windows 7, versão Windows 8, versão 8.1, versão 10. Então isso aqui são as versões. Edições são os tipos específicos de cada versão. Então uma edição é um tipo específico de cada versão. Se você tem ali o Windows 7, o Windows 8, você pode atualizar, porque a Microsoft ela lançou para você numa atualização. Beleza? Então funciona mais ou menos assim. E esses dois aqui são indicados para usuários não empresas necessariamente, né? Para usuários. E o que é então esse cara aqui, ó, o Enterpriser? Ele é indicado para empresas de grande porte. Por quê? Você tem que ter um contrato. Se você quer usar esse cara, você tem que assinar um contrato lá de fidelidade com a Microsoft. Olha, Microsoft, eu vou usar isso aqui em 50 computadores, em 200 computadores, e eu vou pagar uma anuidade para você ali, tá? E você fornece o serviço para mim, você tem que prestar um suporte técnico. Então o buraco é mais embaixo, é muito mais caro você ter um sistema Enterpriser, né? Porque isso aqui é indicado para empresas de grande porte. Vamos anotar essa parada, vamos lá. Sistema operacional 8.1 Enterpriser é uma edição, já apareceu isso, né? Uma edição, olha essa expressão, isso aqui está no portal da Microsoft, exclusiva, uma edição exclusiva para empresas. Ah, Rani, mas eu sou um usuário comum e eu tenho o Enterpriser no meu computador. Se você falar isso na internet, você pode até ser processado, velho, porque você só pode ter isso aqui se você for empresa e se você pagar um contrato, assinar um contrato. Porque senão você está fugindo ali. Ah, mas eu paguei R$50 e o cara instalou para mim. Então não está explicado, né? O 8.1 Enterprise ele é indicado para empresas, porque ele depende de contrato. Vamos colocar assim, ó, é baseado em contrato, né? Quando eu escrevo baseado, um monte de gente já deixa a boca cheia d'água, né? Baseado em contrato. Contrato. Ó, não passa no toxicológico não, velho. Se tu dá uns negócios diferentes aí, não passa no toxicológico. E eu sei porque direto tem aluno, porque eu já fiz os cursos lá e tal sobre esse negócio de toxicológico e tal. Não que eu fumava, é outra história. Mas daí os alunos vinham falar comigo, me procurar, me ligava, vinha até a minha casa lá na cidade onde eu moro, me mandar mensagem no Instagram, Rani, tô caindo no toxicológico. Ixi, os caras vão pegar meu cabelo lá pra fazer o teste, eu tô ferrado. É, pulou, né? Você preferiu dar um tapa no bagulho do que passar no concurso? Caralho, né? Então para com essa bosta, seu lazarento. Depois você fuma. Antes do concurso não pode. Nem depois, né? Mas antes você cai no toxicológico, depois você que se lasque. Fechou? Então o 8.1 Enterpriser é indicado para empresas, para organizações. E esse maluco aqui, o RT, para que eu uso essa bosta aqui? Isso aqui é utilizado para equipamentos portáteis, celular, tablet, painel multimídia dos carros, caixas eletrônicos, né? Sabe aqueles painel de LED que fica passando propaganda? Para aqueles bagulho lá também. Então, essa edição RT é indicada para dispositivos portáteis. Vamos anotar, vamos lá. Ó. O Windows 8 RT é voltado para dispositivos portáteis. Voltado para dispositivos portáteis. Né? Para dispositivos móveis, os dispositivos ali, celular, tablet e tal. Ah, você entendeu, né? São os dispositivos móveis. Geralmente, nossa, ó, segura. Eu tenho certeza que você vai aguentar, hein? Ó, característica pesadona. Aqui, quero ver se você tem pressão para segurar isso aqui. Esse cara aqui, ó, ele vai funcionar em um tipo de processador específico. Não é em qualquer processador que ele vai rodar. Ele vai funcionar em um tipo específico de processamento. Vamos anotar isso, ó. Aqui é característica pesada, hein? Característica para você acertar aquelas questões tensas da prova. Vamos colocar aqui, ó. Utilizado em processadores ARM.
ARM, que significa Advanced RISC Machine, né? Que são processadores de dispositivos portáteis para celular. Esse ARM aqui, Advanced RISC Machine, é um processador avançado de máquina, né? Processamento avançado de máquina. São utilizados dentro dos dispositivos portáteis. Tablet, iPad, celular, smartphone, notebook, alguns notebooks, aqueles ultrabooks, desculpa, né? Dentro de caixa eletrônico, painel multimídia, TV, enfim, são processadores super avançados, né? Muitas vezes os processadores utilizados em dispositivos portáteis. Bacana aqui? Eu espero que você tenha entendido, né? Essa aqui é uma introdução bem simples, só para você entender as principais características do Windows 8.1 e as edições, os tipos de Windows 8.1 existentes. Eu espero que você tenha entendido. Vou ficando por aqui. Até a próxima, seu lindo, sua linda. Beijão, valeu, tchau.